Amém, amados irmãos em Cristo Jesus, muito bom dia a todos. 1º de fevereiro de 2026, 7 horas da manhã em ponto, aqui em Uberlândia. Graças a Deus por isso, estamos dando início à nossa reunião de oração. Boa tarde, boa noite para você que vai nos ouvir aí posteriormente, até boa madrugada. Alguém me disse assim: não, eu ouvi esses dias na madrugada, então uma boa madrugada aí se você vai ouvir isso na madrugada, né? Falando nisso, amanhã tem madrugada mesmo de oração. Esperamos você lá também. Mas o céu hoje, né, é um céu se abrindo aos poucos, poucas nuvens aqui, um clima muito agradável, 21 graus, né, com previsão de chuva para hoje. Nosso bom verão chuvoso. Ontem uma chuva intensa. Ontem desceu água, né, com força. Graças a Deus por isso. E nós estamos aqui. O pessoal vai chegando aos poucos, quem tem que vir hoje, né? E nós vamos dar início aqui à nossa reunião de oração. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por essa manhã de vida na tua presença. Muito obrigado, Pai, pela boa oportunidade que nós temos de estarmos aqui com o Senhor no lugar de oração e uns com os outros nessa boa comunhão que temos cultivado e nutrido aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos de forma insistente nas nossas orações, afirmando a beleza de descobrir mais dessa disciplina espiritual que é a oração, a beleza e toda a virtude que existe em insistir conosco mesmo todas as manhãs, Pai, para estarmos aqui e ocuparmos esse lugar. E como o nosso corpo, a nossa mente vai assimilando, Senhor, vai tornando isso um hábito. Que precioso, Senhor, ter como parte da nossa agenda, parte prioritária. Que precioso ver um hábito sendo formado, gerado aqui, Senhor, na medida em que nós insistimos com o nosso corpo, com a nossa alma, mas principalmente com o nosso espírito, essa necessidade vital que é para qualquer pessoa ocupar o lugar de oração, Senhor. Muito obrigado, Pai. Isso não diz respeito a nós. Isso não diz respeito a um esforço meramente humano. Mas como nós já meditamos aqui, aponta primeiro para o Senhor, porque o Senhor foi quem nos escolheu. É um mistério divino isso, mas foi o Senhor quem nos escolheu. E nós respondemos a essa escolha. Foi o Senhor que nos amou primeiro. E nós podemos responder esse amor, te amando também com as nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã de domingo, começando o mês de fevereiro, né, já seguindo o curso do ano de 2026, a minha oração junto com os meus irmãos, pensando nessas primeiras palavras, é que o Senhor nos ensine a te amar, ensina-nos a viver esse amor genuíno, esse amor ágape, que vai nos mobilizando, Senhor, em temer ao Senhor, como a gente orou e falou ontem, em ter uma vida piedosa, Pai. Uma vida piedosa mesmo, Senhor. Ensina-nos, Pai, a ter essa reverência, a ter esse senso de compromisso, Pai, de devoção e a obedecer ao Senhor, né? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda é o que me ama, diz a tua palavra. Então, Senhor, Senhor, ensina-nos, confronte-nos, oriente-nos nessa verdade tão preciosa que é guardar os seus mandamentos, que é viver a tua palavra como uma expressão de amor ao Senhor, como uma forma das nossas vidas dizer que te ama, Senhor, que também está e entende nessa relação a prioridade, como o Senhor se envolve conosco. É tão cuidadoso, o Senhor é empático, Pai, como a gente vai meditar hoje no texto, enfim. Ensina-nos, Senhor, a apreciar isso, a reconhecer isso com as nossas vidas e a responder a isso, Pai, no nome de Jesus. Ensina-nos, Senhor,
a olhar ao nosso redor e ver aquilo que tem nos impedido de viver de forma integral, inteira, sem reservas, essa relação contigo, Pai. Esse amor por quem tu és, Senhor, esse compromisso com o reino, Pai. Ô, Senhor, nós precisamos disso todos os dias. Todos os dias nós precisamos de que a tua presença nos envolva nessa orientação, nesse confronto, nessa revelação, Senhor, porque nós somos maus. A nossa tendência é voltarmos para nós mesmos, Senhor, e como a gente tem insistido aqui em nos lembrar, a nossa tendência é viver uma existência em si mesmada, Pai. Oh, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Como diz aquela canção, nós não aguentamos mais confiar em nós. É tão miserável, Senhor. É uma vida tão miserável confiar em nós mesmos, Senhor, e viver a nossa vida confiando no nosso braço. Senhor, é insuportável. Nós não aguentamos isso, Senhor, quando nós olhamos para quem Tu és. Ensina-nos a confiar em Ti, Senhor. Ensina-nos a descansar no Senhor, Pai, a viver o bom propósito dessa relação de intimidade, a sermos filhos, Pai. Como também nós não cessamos de nos lembrar aqui, porque nos distanciamos disso, somos adultos, né? E vamos nos ocupando dessas coisas de adultos, e aí vamos nos tornando indiferentes, sem perceber até, Deus, a esses lugares tão preciosos, relacionais, afetivos com o Senhor, a dependência, né? O descanso, os teus braços, Senhor, essa relação de pai e filho, mas nesse caso, nós que somos os filhos, mesmo sendo pais, avós até, mas com o Senhor nós só somos filhos. Ô Senhor, ensina-nos mais uma vez a sermos filhos e a descobrir mais do teu amor. Reconhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém, reconhecemos a necessidade de que a tua palavra seja dada a nós como revelação, como ensinamento para esse tempo de oração, Deus. E pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Bom, como é que tá Amém. aí a Para conexão, mim por tá bem. favor? Para Tá mim tá bem? boa, perfeito. Tá bom. Vamos lá, irmãos, então. Deixa eu chamar aqui o Tiagão, estava no início. Você consegue orar, Tiagão? Como é que tá aí? Bom Bom dia, dia. consigo. Maravilha. Mas, Hoje mesquita nós que está vamos. aberta, mas faz não. Tá, ótimo. Hoje nós vamos orar alguns princípios do Salmo 139. Eu vou ler alguns versículos aqui, Tiagão, para a gente começar. É um salmo de Davi e ele vai dizer o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é tão elevado que não posso atingir. Nós temos um bom desafio, meus irmãos, a partir desses primeiros versículos que Davi nos apresenta aqui, que é de viver a onipotência de Deus. Ele é onipotente, e não nós. Mas saber que ele é onipotente muitas vezes não nos garante viver essa onipotência. Nós podemos saber que ele é onipotente e ainda assim andarmos ansiosos, inquietos, desassossegados, andarmos preocupados, porque é da nossa natureza, de todos nós, né? Então, Davi está nos convidando aqui para uma ousadia muito grande, principalmente nos dias que nós vivemos, né? Esse reconhecimento com as nossas vidas da onipotência de Deus,
Ele me cerca por trás e por diante. E como é que isso pode reverberar em mim numa paz, numa entrega? Então, Tiagão, vamos orar com você para que Deus nos ajude a ter esse reconhecimento genuíno dessa onipotência nas nossas vidas. E o que Deus ministrar Amém. no seu coração, meu irmão. Vamos lá. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, amado, querido, obrigado, Senhor, por mais um dia juntos, mais um mês juntos, em oração, buscando a Ti, entendendo mais do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. E em cima disso, sabemos que o Senhor é o nosso Criador. O Senhor é perfeito, o Senhor nos fez perfeitos, Deus. O Senhor moldou o nosso corpo, a nossa mente, todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades, o Senhor conhece, sim, realmente da planta dos pés ao último fio de cabelo que a gente tem, Deus. O Senhor nos conhece, Deus. O Senhor esquadrinha, o Senhor esquarteja, o Senhor peneira, o Senhor limpa, o Senhor abre, o Senhor conta, o Senhor separa tudo que tem em nós e sabe que tem em nós, Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor penetra a nossa alma, a nossa medula. O Senhor separa tudo que é bom, que é ruim. O Senhor nos faz entender as coisas. Pedimos isso, Deus. Pedimos esse entendimento dos céus. Pedimos esse conhecimento do Senhor, Senhor, a partir de nós mesmos, para a gente lutar com aquilo que a gente não é. Firma a nossa identidade a partir de hoje, Senhor, para a gente lutar com o que a gente não é, Deus. E em cima da nossa identidade tem o nosso Criador. Quem somos a partir do nosso Criador. O nosso DNA vem do Senhor. O sopro de vida digital do Senhor vem sobre nós, Deus. E em cima disso, a sua onipotência, sua onipresença, onisciência, o tudo que o Senhor é sobre nós, o tudo que o Senhor é sobre nós, o poder, tudo que o Senhor é sobre nós, a autoridade, Senhor. O Senhor é o nosso guia, Pai. Nos guia, Senhor. Oh, Deus, nos ajude a entender isso, esse tudo, essa onipotência, esse, esse infinito de poder, essa potência máxima sobre nós. E muitas vezes, Deus, a gente não entende isso, a gente não vive isso, e a gente não usa isso, Deus. O Senhor nos chama para fazer tantas coisas e a gente não usa nada do Senhor. A gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças e o nosso poder, e não temos poder. Temos o Senhor, mas não sabemos usar, Deus. Nos perdoa, Pai. Nos ajude a entender e a fazer isso, Senhor. A usar a tua onipotência, o teu tudo, o teu tua paternidade, a tua criação, Senhor, a tua identidade, a tua digital em nós, Deus. Nos ajude a entender isso, Senhor, e a viver isso, Pai. Realmente, Senhor, sonda o nosso coração, tira aquilo que não é do Senhor, que não é nosso, que não é da nossa identidade. Em nome de Jesus, Pai. E nos guie por esse caminho e nos faz realmente proferir palavras de autoridade que vêm do Senhor, porque o Senhor é tudo em nós. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, Amém. Tiagão. Obrigado, meu amigo. Amém. 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 Meu caro Sirlei Pai. Eu sei que eu chamo você por lá sempre, mas eu preciso e quero que você ore o princípio que nós vamos ter aqui. Preste atenção, irmãos. A partir do versículo 7 diz o seguinte: uma pergunta que o salmista faz a si mesmo, uma pergunta retórica. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas.
não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Existe uma questão, irmãos, da nossa caminhada com Cristo, nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada no reino, né? Que o salmista, de certa forma, que lança uma luz, é que ele está presente em tudo, em absolutamente tudo, né? Se a gente falou dessa onipotência de Deus, aqui a gente vai falar dessa onipresença de Deus, presente, né? Onipotente, onipresente, onisciente, pode tudo, participa de tudo e sabe de tudo. Só que, preste atenção, irmãos, sou eu e você que muitas vezes, mesmo estando ou tendo lido isso aqui e aos poucos alcançando essa consciência de que ele está presente, que ocupamos um lugar, uma atitude, escolhas de indiferença, mesmo com a presença dele. Já viu quando você tem uma indiferença bem palpável num relacionamento, né? As pessoas, elas ocupam o mesmo lugar, mas a indiferença faz com que aquele que está indiferente possa agir, possa conversar, possa ter um comportamento como se o outro não existisse. Você já pensou, irmãos, que muitas vezes essa é a minha atitude, é a sua? Essa é a atitude da igreja? E por igreja aqui não entenda prédio, denominação, entenda eu e você e outros que compõem? Nós somos indiferentes, irmãos, com muita facilidade, mesmo sabendo que Deus está presente em tudo, vendo tudo, ouvindo tudo. Sirlei, vamos orar com você, para que a gente, né, se ocupe de um quebrantamento genuíno, para que nós entendamos essa onipresença e respondamos a ela de forma sincera e que Deus nos livre dessa indiferença que muitas vezes fala de uma espiritualidade morna, de uma fé morna, né? E o que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Pai querido, que filhos miseráveis nós somos, ó Deus, que, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Sim, papai, nós temos consciência da sua onipotência, da sua onipresença. Sabemos, papai, especialmente nós que pertencemos a uma comunidade bíblica, desde, com muitos daqui nesse grupo, desde criança, fomos ensinados nas tuas palavras. Mas parece, papai, que o mundo que nos assedia também nos atravessa, nos assalta e muitas vezes formata o nosso pensamento, formata, papai, os nossos atos, as nossas escolhas. E isso se traduz muitas vezes, além até da indiferença, em escolhas bem, bem contraditórias a essa situação, ó Deus. Ó Pai, clamamos por tua misericórdia, clamamos por tua paciência, longanimidade. Ó Pai, que filhos difíceis, difíceis nós somos, que filho difícil eu sou, que mesmo já no ocaso da vida, as minhas escolhas às vezes são indiferentes a esse atributo do Senhor, que é a onipresença, mesmo sabendo que o Senhor sonda o meu coração, que o Senhor conhece os meus pensamentos antes que eles sejam formados na minha mente. O Senhor conhece toda a minha vida e toda a minha vida foi escrita nas tuas mãos por escolha do Senhor, e isso é um mistério para mim. Mas, Pai, nós escolhemos muitas vezes pelo chamado da carne, pelo assalto do mundo a fazer escolhas que parece, papai, que ah, refoge a esse princípio da tua onipresença. Sabemos que o Senhor está ciente do que nós estamos fazendo e às vezes pensamos que estamos no oculto, nas trevas do conhecimento do Senhor e fazemos coisas, escolhemos coisas e nos enganamos a nós mesmos, que ninguém engana o Senhor. Posso enganar o meu irmão,
posso enganar a minha comunidade de fé, mas eu não engano. Não sei por que, papai, muitas das nossas escolhas sugerem esse pensamento que o Senhor não está vendo. Que miserável, papai. Pai, nos ajude a cada manhã, quando nos postamos aqui nesta reunião, que o Senhor permitiu graciosamente que estejamos aí há semanas, meses, anos desta forma, nos reunindo, que aprendamos, que nos apropriemos dessa sua verdade, papai, de que o Senhor me conhece, que todos os meus dias estão contados pelo Senhor, que todos os meus momentos estão à tua presença, à tua vista, ó Deus. Então, que eu conscientemente saiba escolher o que eu falo, o que eu faço, e me desaproprio dessa mentira de que o Senhor não está vendo o que eu faço. Muitas vezes, muitas vezes contrário à tua vontade. E sei, papai, que o Senhor nos ama e de uma forma humana eu posso dizer que o Senhor se entristece com a minha vida, com os meus erros. Ensina-nos, ó Deus. Venha o nosso socorro. Sonda, sim, o meu coração, o nosso coração, para que estejamos na luz da tua presença e que nos apropriemos desse princípio de que o Senhor conhece todos os meus pensamentos, toda a minha vida. O Senhor é presente de fato e de verdade. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém. Perdão. Amém, Shirley. Amém. Amém. Vamos ter uma voz feminina aqui agora. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue, né? Angélica. Acho que eu não tinha te chamado ainda, mas eu não sei se você pode, minha querida. Angélica, bom dia. Se você puder, você libera o microfone. Eu acho que não. Ok. Vamos ver aqui. Julie. Bom dia, Julie. Tá me ouvindo? Consegue orar conosco? Bom dia, Julie. Bom dia, irmãos, tudo bem? Isso, tudo bem, tudo caminhando. Você consegue orar, Julie? Consigo sim, graças a Deus. Tá. Versículos 23 e 24 do Salmo 139 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. É um pedido do salmista, é uma oração do salmista. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Um dos grandes desafios das nossas orações, irmãos, olhando aqui para o Salmo 139, é esse aqui, é esse pedido aqui. É uma oração que pede, Senhor, passa a sua sonda. Lembrei das vezes que eu usei sonda. Eu já usei sonda, irmão. É, o trem é violento, como diz o Alan. Sonda, vai passando a sua sonda aqui, né, em mim, para tirar tudo aquilo que precisa, para revelar tudo aquilo que precisa. Vê se há em mim algum caminho mau e essa ênfase, Julie, de guia-nos pelo caminho eterno. Vamos orar com você esses princípios e o que Deus colocar no seu coração. Minha irmã, vamos lá. Amém. Senhor Jesus, bom dia, Pai. Bom dia pelo dia maravilhoso que o Senhor fez em nossas vidas. Um dia que o Senhor permitiu que nós acordássemos, o primeiro dia da semana, ouvindo a Tua palavra, em comunhão, ó Pai. Esse dia maravilhoso, ó Pai, que eu quero agradecer, ó Pai, ali, em especial na vida de hoje, com tanta coisa boa, ó Pai, como oração, uma mesa preparada, ó Pai, com um café gostoso, depois churrasco, mesa doce, tanta coisa maravilhosa, ó Pai. Eu quero te agradecer porque isso é bênção, isso é mesa, isso é comunhão. Senhor Jesus, ó Pai, a pedido do Saulo, ó Pai, eu quero te pedir, ó Pai, sobre esse propósito de sonda-me. Pai, às vezes colocar uma sonda, Pai, é desobstruir, ó Pai, é tirar aquilo, ó Pai, que está impedindo algo, Pai, de fluir, algo, Pai, de passar. Às vezes, ó Pai, vai doer, vai machucar, mas é necessário. E eu peço, ó Pai, que realmente venha sondar o nosso coração hoje. Tudo aquilo, ó Pai, que está obstruindo, ó Pai, que o Senhor venha fazer em nossas vidas. A começar em mim, ó Pai. Aquilo, ó Pai, que está obstruindo, ó Pai, a Tua palavra chegar ao meu coração. A que o Teu Espírito venha, Pai, fluir em minha vida, em minha mente, em meu ser. Ó Pai, venha sondar, ó Pai, para que a gente possa cumprir o Teu propósito em nós.
para que o teu nome seja exaltado e glorificado, seja, Pai, visto em nossas vidas. Mesmo que doa em nós mesmos, que seja exposto, ó Pai, todo pus, todo podre, todo, Pai, todo mau cheiro venha sair, todo sangue, Pai, podre venha sair, quando às vezes sai, ó Pai, no catéter. Mas, ó Pai, que saia, para que aquilo que é novo, para aquilo, ó Pai, que é puro, venha ser exposto, venha sair mesmo. Venha sondar nosso coração hoje, para que o Senhor venha fluir, ó Pai, naquilo que é mais puro, mais simples e natural na nossa vida. Eu quero, ó Pai, ser canal de bênção, ó Pai, naqueles que estão ao meu redor. Então, sonda meu coração hoje. E aquilo que há de ruim, aquilo que não é bom, aquilo que não exalta o seu nome, aquilo que não flui, ó Pai, arranca do meu coração. Eu creio que essa também é a oração dos meus irmãos. Porque, ó Pai, nós não estamos tendo mais naquele tempo, ó Pai, de brincarmos de evangelho. Nós queremos, ó Pai, ser um evangelho simples e puro, de amar uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros. Ó Pai, de amarmos, ó Pai, como o Senhor amou e se entregou por nós. Então, Pai, sonda-nos sim, mesmo que doa. E às vezes vai doer muito, ó Pai. Vai doer muito. Nós não somos como o mundo ama. Nós queremos amar como o Senhor amou e se entregou por nós. Então, perdoa, Pai, naquilo que nós erramos. Perdoa, Pai, naquilo que nós deixamos apodrecer dentro de nós. E venha nos sondar, sondar, sondar. Mesmo que isso venha nos doer, mas para glorificar o teu nome. Muito obrigada, Pai, por esse amor. Amor, ó Pai, que cura. Amor, ó Pai, que limpa. Amor, ó Pai, que sara, que coloca curativo, que assopra, que coloca remédio. Esse amor, ó Pai, tão curativo, esse amor, ó Pai, tão gostoso, mas, ó Pai, que nos dá alívio e que a gente possa olhar um para o outro, ó Pai, e dizer, ó Pai, que a gente ama, como o Senhor nos amou. Muito obrigada, Jesus. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Amém, Júlio. Julie. Obrigado, irmã. Amém. Amém, amados irmãos. Deixa eu só trazer alguns informes aqui antes da nossa meditação, né? Estamos iniciando o mês de fevereiro, então finalizamos aí né, o mês de janeiro com o propósito de todos os dias nos ocuparmos, além das orações, de uma meditação versículo a versículo de João 15. Estamos animados aí, irmão. Talvez venha um projetinho novo aí, né? Ontem a gente estava conversando, eu, Shirleyzinha, Diana, né? Quem sabe a gente não vai aproveitar esse material e tentar traduzir isso num livreto, né? Cenas de próximos capítulos aí. Mas hoje, dia 1º de fevereiro, nós estamos então iniciando a nova estação e eu desafiei 6 irmãos para poder ocupar cada dia da semana esse nosso momento, né? E esses 6 irmãos, eles têm algo em comum, todos os 6, tá? São missionários, né? São missionários que estão no campo, né? Que estão em algum contexto missional, direto, aplicado, né? Então, na segunda-feira, às segundas-feiras, com exceção de amanhã, porque nós temos a madrugada mês de oração, nós teremos o Rafael da França. Nas terças-feiras, nós teremos o Zezé da Mongólia. Na quarta-feira, nós teremos o Bruno aqui da Jocum Cerrado. Na quinta-feira, o Ivo da Jocum Cerrado. Na sexta-feira, o Lourenço da Jocum Cerrado. E no sábado, nós vamos para a Espanha com o Tiagão, né? E domingo é o que tem. Domingo chama que tem. O que que tem? É que tem aqui, que sou eu, né? E domingo eu tô aqui, é o que tem, né? Então, esse é o mês de fevereiro, então fique bem disponível para poder ouvir outras vozes, para poder ser ministrado por outras pessoas, né? Poder partilhar com esses irmãos essa perspectiva daquilo que é, né, o reino de Deus, o que eles têm vivido, né, nas suas incursões missionárias, enfim. Eu estou muito animado, irmãos, muito animado mesmo para poder ouvi-los, né, para poder
ter esse tempo com eles aí, tá bom? Dito isso, vamos relembrar então. Eu quero convidar todos aqui que estão vindo, né, que moram em Uberlândia, que podem. Amanhã nós retomamos esse bom princípio de orar de madrugada. Quer dizer, não é nem madrugada, né? É um bom princípio de orar na alvorada, né? No nascer ali do sol, né? Então, eu quero desafiar você às 5 horas da manhã, tá? A estar conosco ali na vídeo às 5 horas em ponto. Então a gente tem 2 horinhas de oração, das 5 às 7, presencial, entre oração, canções e meditação da palavra. A gente faz um mix de tudo isso, tá? Num tempo precioso. E depois nós temos um café da manhã muito especial, reforçado, o café da manhã reforçado, para que a gente possa encarar a boa segunda-feira aí, tá bom? Então, quando a gente tem esse encontro, nós não temos a reunião de oração aqui, né? Excepcionalmente, então, na primeira segunda-feira do mês. É o único dia que nós não temos a reunião online, porque ela é presencial lá na nossa igreja. Bom, dito isso, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor agora. O ano passado, eu comecei no dia 1º de janeiro de 2025, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era a palavra, e aí nós começamos aí uma jornada no Evangelho de João, e nós terminamos o ano, para quem se lembra, finalizando o capítulo 7. Então nós ficamos um ano passando por pequenos trechos do Evangelho de João entre o capítulo 1 e o capítulo 7. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Então hoje a gente vai retomar, então a gente, janeiro 15 todinho, versículo a versículo, agora a gente volta para o 8, tá bom? Para a gente seguir, vamos ver, né? Tô pensando aqui numa estatística básica, acredito que talvez a gente chegue ao final do ano até finalizando o 14, né? Vamos ver como é que vai ser aqui, tá bom? Mas preste atenção, aí agora não vai ser versículo a versículo, são trechos mesmo. Aqui eu vou precisar de ler a história toda e ver o que que Deus tem para falar conosco. João capítulo 8, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um. E começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Só até aqui, irmãos. Esse é um dos textos, talvez, mais provocativos que nós temos no ministério de Jesus. E quando digo provocativo, na medida em que existe
algo bem implícito aqui, que é a lei, né? E a forma como a lei ela vai ser colocada em xeque pelos escribas e fariseus. O texto, naturalmente, traz a motivação, né, aviltante desses escribas e fariseus. Motivação podre, ensimesmada, miserável, para dizer o mínimo, que é muitas vezes a minha motivação e a sua. Não se esqueça disso. Nós não estamos imunes a ter essa motivação nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Mas tem um detalhe aqui, irmãos, que é onde eu quero me deter com você, dentre muitos. Tem muitas expressões de riqueza do reino de Deus aqui, mas eu queria falar do corpo, né? Especificamente do corpo, da linguagem corporal. Que diz o texto que eles trouxeram a mulher, né, que estava ali, então eles provavelmente montaram, armaram uma forma de surpreender essa mulher. Quer dizer, essa palavra surpreendida em, não foi assim, contaram para os escribas que ela tinha cometido adultério antes de ontem. Não. Tudo indica e aponta que foi um flagrante, que eles então decidiram, de certa forma, aí sim, né, armar uma situação onde eles pudessem pegá-la no ato sexual, para que essa surpresa, quer dizer, ninguém vai entrar na. Ninguém, né? Via de regra, não espera-se que ninguém entre no quarto de um casal que está tendo uma relação sexual. Então, se ela foi surpreendida em adultério, provavelmente há um grande indício que foi no ato, né? E aí arrastam ela, pegam ela e vão levar, então, baseados na lei, na palavra da lei, na lei de Moisés, né? Diz o texto que eles então a trouxeram uma presença dele, né? Fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Eles estavam em pé, e fala, você vai ficar em pé agora, né? Você vai bancar a sua vergonha, a sua humilhação. Provavelmente ela seminua, né? Não imagino que ele vai assim, então, vai lá no banheiro e troca de roupa pra gente sair, a gente vai dar um passeio. Não, provavelmente não, né? Enfim, pegou um lençol ali, sei lá, tô usando minha imaginação aqui, né? Envolveu e foi embora, né? Em pé, né? Mas é tão curioso, irmãos, porque nesse movimento todo, Jesus se inclina. Eles em pé, segurando ela em pé, banca sua vergonha, sua humilhação e agora, sua puta, sua mulher sem valor, fique em pé aí agora, frente de todo mundo. Jesus se inclina. Eu me intrigo isso aqui, irmãos. Eu aprendi quando eu era na escola bíblica dominical, e eu entendo que foi bem intencionado, tá? Mas sabe o que eu aprendi? Que Jesus inclinou para escrever o pecado dos fariseus ali na terra, na areia, né? No chão ali, né? O texto não fala isso especificamente. Isso é uma licença poética de professor de escola bíblica dominical das crianças. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não diz isso o texto. Que Jesus escreveu os pecados deles ali, né? Mas tirando a licença poética dos professores de escola bíblica dominical infantil, que tem o seu valor naturalmente para poder minimamente, né, acessar o imaginário infantil desse texto aqui, né? A inclinação de Jesus, irmãos, é na verdade essa escolha de amor que ele tem como homem. É a humanidade de Jesus sendo empática à alma daquela mulher que estava humilhada no chão. Ela podia até estar em pé com o seu corpo, porque talvez um escriba, um fariseu, segurava no braço dela, né? E esse estar em pé como uma expressão direta de desvalorização, de humilhação, de exposição, de julgamento, de condenação. Mas com certeza, irmãos,
pelo contexto aqui, a alma dessa mulher, como muitas vezes a minha alma e a sua alma tá no chão, tá no chão com culpa, tá no chão com é, expressões que nós nutrimos de angústia, tá no chão com medo, tá no chão com incertezas, tá no chão com escolhas equivocadas, tá no chão, como nós lemos aqui no Salmo 139, porque nós vamos dando conta de o quão podre nós somos. Tá no chão porque novamente nós caímos no mesmo pecado. Tá no chão porque nós vamos dando conta da nossa realidade miserável. Irmãos, quando Jesus se inclina, ele está trazendo uma compreensão aqui, ele está falando algo aqui muito alto, muito forte. O salmista no Salmo 40 vai entender isso muito bem, quando ele vai dizer: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. Deus se inclina, irmãos, para nos encontrar onde nós estamos. Isso chama empatia. A empatia é esse movimento precioso, caro, muitas vezes não natural, porque naturalmente você já entendeu que você é em si e não para o outro. Mas Jesus, comprometido com o reino de Deus, a sua humanidade, mesmo ele sendo justo e sem pecado, ele desce nesse lugar aonde habita o pecado na minha vida e na sua. Ele se coloca ali do lado. E ele existe comigo e com você, irmãos. Essa cena aqui, ela é muito emblemática. Isso é uma cena de vergonha. Essa mulher estava em adultério, ela estava traindo, ela estava gerando toda uma sujeira em famílias, nela mesma. É. Na nossa, nas nossas convenções sociais, os pecados sexuais são os mais sujos, os mais imorais. No nosso contexto eclesiástico, quando o pecado sexual vem em cena, né, nós nos colocamos de pé na hora, porque o pecado, pelo menos publicamente, não é o nosso, né? Então, como é que pode, né? Olha que sujeira, que nojo, essas pessoas, esses pervertidos. Eu fico pensando no século XXI, né? Quem seria a mulher adúltera, né? O que que estaria contido aqui nesse símbolo da mulher adúltera? Vou deixar seu imaginário pensar, mas eu te ajudo. Pega tudo aquilo que é a escória da sexualidade humana hoje, que nós como igreja abominamos, e coloca aqui nessa mulher. Aí você vai entender o que que se trata. Você vai entender do que se trata. E o que que Jesus faz aqui, irmãos? Como é que Jesus se inclina nesse lugar? Como é que Jesus se torna empático a ela? A ponto de constranger quem estava de pé. Há um constrangimento. Ele não mandou ninguém embora, não, irmão. Ele só falou assim: aquele que está em pé e que se auto-proclama, o que se auto-intitula sem miséria, sem pecado, fique à vontade. Pega a pedra e atire. Quer dizer, ele seria o primeiro a pegar a pedra e atirar? O primeiro e o único, né? Mas ele devolve esse lugar para nós, para que a gente se constranja. E aí há um constrangimento, a começar dos mais velhos. Eu acho isso o máximo, né? É a minha licença poética aqui, viu? Mas por que eu começar dos mais velhos, né? Porque talvez pela quantidade de anos vividos, né? Tem muito pecado aí. Não que mais novos não tenham pecado, né? Mas vai viver mais anos, vai ter que viver com mais pecado. E aí vai esse ciclo da nossa natureza caída. Mas fato é, e aí o final para a gente terminar, que há esse movimento, a empatia de Jesus. Jesus se inclina, perceba que ela fica em pé. O corpo dela está em pé, mas a alma está no chão. O corpo está em pé,
mas a alma está no chão. Por quê? A alma está como uma cana quebrada. A alma está como um pavio que não tem mais fogo, só aquela pequena fumacinha. E aí o profeta, ao anunciar o Messias, Isaías, vai dizer que ele virá e ele não pisará a cana quebrada e nem vai torcer o pavio que fumega. Isso tinha sido anunciado na boca de Isaías quando ele traduzia a chegada do Messias. E aí chegou esse dia do Messias diante de uma cana quebrada, quebrada, e de um pavio sem fogo, um pavio morrendo. E aí, irmãos, indo todos embora, aí ele se levanta. O corpo dele junto com o dela ali, né? A alma, ele inclinado com a alma, agora ele se levanta, porque agora é uma atitude. Agora é uma alma que já foi acolhida, que a partir desse acolhimento é convidada a descobrir uma novidade de vida. E novidade de vida é uma atitude que nós nos apropriamos. Não é só uma expressão de alma. Vai envolver um posicionamento. Mas esse posicionamento, ele é startado com uma pergunta retórica, uma pergunta que já tem uma resposta dentro dela, mas que faz necessário ela ser feita para que na medida em que eu ouça a pergunta, eu encontre a resposta aqui dentro. Jesus falava: Aonde estão os que te condenavam? Cadê eles? Onde estão eles? Ninguém condenou você? Quer dizer, tão óbvio isso, né, irmãos? Você vai fazer uma pergunta óbvia? Não é pergunta óbvia, chama pergunta retórica. Ela precisava, ao ouvir a pergunta, se dar conta da resposta a partir dela. Jesus não podia e não queria naturalmente responder por ela, porque a atitude começa, irmãos. O posicionamento começa em ouvindo a nossa realidade, ouvindo o amor dele, ouvindo como a gente orou aqui, que ele nos conhece, que ele é onisciente, que ele é onipresente, a gente se apropriar da nossa vida nele e responder a ele. E aí ele termina: Eu também não te condeno. Aí dá um nó, né, irmãos? Aí é para acabar, porque eu condeno. Ah, rapaz, como eu sou bom para condenar. Hum, minha mulher que o diga. Diana que conhece meus podres mais podres. E ela só fala: Saulo, já conheço esse Saulo. Ela já, você está condenando. E eu condeno, irmão. Eu sou bom para condenar. Aí Jesus vem me quebrar e eu preciso ser quebrado nisso todos os dias. Eu também não te condeno, eu não condeno. E eu não te constituí juiz sobre a causa de ninguém, fariseu miserável. Eu não te constituí juiz sobre a causa de ninguém. E aí Jesus vai e fala: agora vai. Aí chega o momento, depois de todo esse fundamento, todo esse fundamento, é que a palavra pecado é revelada. Não veio antes. Agora que veio a palavra pecado. E veio, e foi confrontado, e foi dito que era necessário que ela se posicionasse a não pecar mais, mas a partir de um fundamento, irmãos, de empatia, de zelo, de amor, de não condenação. Mistério, irmãos. Mistério divino. Que Deus me ajude e te ajude nessa caminhada a encontrar-se com esse Jesus de João 8 e a ser essa expressão na vida uns dos outros. Aprenda a ser essa expressão. O Saulo, aprenda a ser essa expressão na vida uns dos outros. Que Deus te ajude nessa caminhada.
Amém, irmãos? Hoje, domingo total. Daqui a pouco, 9 horas, na igreja. Café com Jesus, das 9 às 10. Maravilhoso. Já preparei os meus bolos aqui, já estão prontinhos para a gente levar. 9 horas, nosso café da manhã. 10 horas, celebração com ceia do Senhor, palavra de Deus. Hoje, Pastor Frank trazendo a palavra, ceia do Senhor, nosso tempo ali juntos. E meio-dia, o retorno dos nossos almoços aí aos domingos, hoje com kit churrasco, para a gente ter esse momento de comunhão. E amanhã, preste atenção, meu povo, amanhã, 5 horas da manhã em ponto, se Deus quiser e for servido, estaremos ali na nossa igreja para nossa oração mensal de madrugadinha, né, de alvorada, tá bom? Beijo grande. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchau.